Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Davi Song, CEO da Let. Hoje estamos começando o nosso Let's Talk, o nosso canal do YouTube, que tem a proposta de valor de trazer profissionais referência para falar sobre novidades, tendências, inovações no mercado físico e digital. E nada melhor que começar esse projeto com uma convidada especialista em relações públicas e assessoria de imprensa. Hoje temos uma convidada muito especial, a Maria Cecília Berê, que é a CEO da empresa Fala Criativa. Muito obrigado por ter vindo, Obrigada Cecília. a vocês pelo convite. Por favor, me fale um pouco sobre você, sobre a sua experiência. A Fala Criativa, gente, ela é uma agência de relações públicas. Nosso grande foco na agência é trabalhar com empresas ligadas à inovação. E existe há 5 anos. Antes disso, eu trabalhei em alguns lugares bem mais tradicionais, né? Então, eu sou jornalista, então eu comecei a minha carreira em um portal, então era de uma redação. Depois eu trabalhei na faculdade com TV também e trabalhei por último em um sindicato, né? Então, só. assim, totalmente diferente do que eu faço hoje. Uma experiência bem ampla e profissional, então. Foram experiências boas. Legal. Né? E aí, em 2013, eu conheci esse mundo de startup que no Brasil estava começando. Entrei numa empresa como gerente de comunicação e aí foi lá que o mundo assim mudou, né? Vamos dizer que a minha experiência de fato, ela foi transformada, assim. Que Aí legal. eu comecei a entender o que era trabalhar dentro, né, da comunicação interna de uma startup que estava super em ascensão. O que era o PR, né, que todas as startups falam muito. E passei um período e aí há 5 anos a Fala Criativa nasceu. Que legal. Parabéns aí pelo projeto, Obrigada. né? E eu fiquei curioso para entender um pouquinho da diferença de assessoria de imprensa, né? PR de, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás e agora. Quais são as principais diferenças? O que mudou de lá para cá? Eu não vou falar de 15, 20 anos porque eu não tenho essa experiência. Certo. Né? Vou falar um pouco quando eu entrei como gerente de comunicação da primeira startup que eu trabalhei, a gente já, né, 2012, 2013, não é tanto tempo assim, mas é um tempo considerável para se ver mudanças, né? Então, antes, o que era uma assessoria de imprensa, né, a gente pensava muito nos veículos mais tradicionais, então TV, rádio, jornal, a revista, eram os canais que a gente se comunicava, né, com o nosso público-alvo, né? Com todas as mudanças que estão acontecendo na comunicação, as redações ficando menores, toda a internet, né, que cresceu absurdamente muito rápido e transformou a maneira de como nós consumimos conteúdo também. Perfeito. A gente precisa repensar na forma que a gente também comunica, né, que a gente conversa com o nosso stakeholder. Então, hoje eu falo que o PR ele é muito mais amplo, né? A gente consegue, de fato, auxiliar o nosso cliente, né? Auxiliar a empresa que a gente trabalha, conversando, óbvio, com a imprensa, né? Conversando com os veículos tradicionais, mas também outras vertentes de canais, né? Então, hoje, com as redes sociais, os podcasts, canais de YouTube também, existem profissões novas, como os influenciadores, que também auxiliam nessa comunicação. Então, o PR, ele te possibilita uma conversa de uma forma muito mais macro com o público que você tem interesse. E às vezes muito mais direta também, né? Até você comentou sobre assessoria de imprensa, né? Relações públicas e ser algo mais amplo. Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Eu mesmo era bem leigo no assunto, para mim era algo bem parecido, a mesma coisa. Mas é um pouco diferente, né? O que é assessoria de imprensa, o que é relações públicas, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre essa diferença? Na verdade, assim, a assessoria de imprensa, ela conversa com a imprensa e unicamente. Certo. Né? O PR, ele conversa de uma forma mais ampla. E com todas essas mudanças que estão acontecendo, né, na minha opinião, não faz sentido você ser focado, né, você pensar apenas em imprensa
para você construir uma imagem, criar a reputação de uma empresa. A gente precisa pensar de uma forma mais ampla. Legal. Então, a gente poderia dizer que a assessoria de imprensa, ela está dentro das relações públicas? É uma das verticais? Como nós nos colocamos na fala criativa, sim. Tá, legal, tá? Então, perfeito. falando da nossa experiência na fala, sim. Dentro do nosso escopo de relações públicas, a gente tem um pilar que a gente pensa em imprensa e que faz muito sentido. Né? Então, como nós somos... como nós nos colocamos hoje na fala criativa, sim. Faz legal. parte. E eu vi que vocês têm vários clientes bem interessantes, né? Várias startups também. Vocês começaram a fala criativa ali com algo bem focado para empreendedores e depois vocês começaram a atender corporações, empresas mesmo. Corporações não, mas empresas, né? Startups. É isso mesmo? Foi essa a trajetória? Foi essa, assim. A Fala nasceu como uma agenciadora de empreendedores. Certo. Existem, né? Naquela época também já existiam empresas, agências com foco em agenciamento, mas não simplesmente de um nicho, né? Eles agenciavam desde empreendedores, empresários, cantores, atletas. Tinha uma gama, um leque grande. E naquela época eu não via nenhuma empresa que era especializada no empreendedor, né? Então, durante 2 anos na Fala Criativa, eu agenciei empreendedores, eu criei um portfólio de 20 pessoas. Legal. Eu falo porque nessa época eu trabalhava sozinha, né? Então, depois de um período de empresa, aí eu comecei a ter uma ajuda e tive minha primeira funcionária. Mas o nosso foco foi esse, assim, era prospectar palestras, vender palestras para esses empreendedores. Olha que legal. E aí, em 2016, a gente virou um pouco a chave. E aí, por esse contato que eu tinha com empreendedores de startup, a gente resolveu abrir o braço de PR dentro da Fala. Perfeito. Então, você começou a atender empresas, então, nesse desafio de PR, né? Exato. E eu imagino que você tem na sua carteira tanto clientes pequenos como clientes maiores, assim, com uma estrutura mais robusta. Tem muita diferença nessa assessoria? Quais são os principais desafios de uma pequena empresa e uma grande empresa? Hoje, a gente tá com um cenário na Fala Criativa de empresas que já são mais consolidadas. Certo. Né? A gente começou com algumas empresas, né? Então, eu tenho um cliente que foi o meu primeiro cliente, que ele estava começando e depois de 4 anos, né? Quase 4 anos, ele também cresceu. Então, a gente vem acompanhando desde o começo. Mas hoje, assim, a idade média de cliente é 5 anos, né? Perfeito. Mas a gente também tem empresas que têm 13 anos. A grande diferença, e aí pensando primeiro em startup, tá? Empresa de tecnologia, a grande diferença de uma empresa que está nascendo para uma empresa que já é consolidada, principalmente é a base de dados que ela tem para possibilitar que a gente consiga trabalhar de uma forma mais ampla. Tá? A empresa que está nascendo, ela tem uma base de dados mais enxuta, menor, e que a gente não consegue aproveitar tanto para começar a gerar conteúdo. Perfeito. Né? Então, para a gente se manter na mídia, pensando em imprensa principalmente, para a gente se manter na mídia, a gente precisa ter, né, e ter essa recorrência, a gente precisa ter informação. Só que a gente não ganha investimento todo dia, a gente não cresce absurdamente também sempre, a gente não tem uma novidade muito grande para contar toda semana. Sim. Então, como que a gente vai se manter constante na imprensa? Então, vai ser muito mais com a construção de conteúdo, usando aquela base de dados que o cliente tem para colocá-lo como uma referência, né? Gerando credibilidade e reputação de marca, né? Então, e aí tem as outras empresas que já são maiores, né? Que já tem faturamento gigante, que o perfil de empresa que a gente trabalha, que tem, né? Que tem esse tamanho, é uma empresa que tem conteúdo, assim, muito conteúdo, muita novidade, e que o nosso papel é muito mais de filtrar o que faz sentido para a imprensa, o que faz sentido trabalhar com o influenciador, o que faz sentido a gente pensar somente nas redes sociais deles para trabalhar. Então é muito uma questão de entendimento do que a gente tem nas mãos e como que a gente vai começar a comunicar essas informações. Entendi. Muito legal isso, porque você acompanhou empresas pequenas que cresceram muito rápido e que os desafios foram mudando ao longo do tempo, né? Então, pelo que eu entendi do que você falou,
quem está começando, quem é pequeno, né, uma empresa pequena, uma marca começando agora no mercado, tem um desafio muito de testar, validar, porque não tem informação. Precisa criar essa base para conseguir entender a estratégia dela para atingir o público que ele quer, né? Agora, empresas mais maduras têm muito conteúdo. A questão é, puxa, como que a gente vai cadenciar isso? Qual é o canal de comunicação mais assertivo para eu atingir aquele público? Realmente são desafios, na minha visão, que são bem diferentes aí, né? Acho que vai muito assim. A primeira coisa que você tem que saber é, de fato, quem é o seu cliente. E eu acredito que quando uma empresa ela já nasce pensando em quem que ela quer atingir, qual que é a dor que ela quer, Perfeito. que ela quer resolver, solucionar, né? Mas entendendo quem que é o público, aí a gente vai entender quais são todos os canais de comunicação que a gente vai utilizar para chegar naquele público, né? Hoje, assim, pensando numa empresa super jovem, que o público tem, não sei, de 15, 18 anos, faz sentido eu comprar um anúncio no meio do jornal, numa emissora grande? Faz sentido eu estar dentro, né, num jornal que vai conversar com os pais dela, né? Então, assim, entender muito isso. Quem é o público? Entendendo, a gente consegue ver quais são os melhores canais para trabalhar. E também, assim, é uma coisa de tentativa e erro. Perfeito. Né? A gente imagina que aquela pessoa consuma o conteúdo ali. A gente vai tentar sair, né, pensar nas estratégias, pode ser que dê errado, né? E acontece, né? Tudo bem. Total. Né? Contanto que a gente não fique se prendendo àquilo, né? Faz parte do trabalho. Perfeito. E você falando isso, eu me lembrei de algumas situações onde, por exemplo, se o seu público, por isso que você tem que ter muito bem definido o seu público, né? Quem que você quer atingir. Se é uma criança de 5 a 8 anos, puxa, hoje em dia as crianças elas nem assistem mais televisão, né? Elas assistem todo o conteúdo dela em YouTube, Netflix, no smartphone, pais dela também, nos pais dela, né? Eu fui numa convenção na verdade, um kick-off aí de algum dos clientes nossos que trabalha no ramo de brinquedos, e eles falavam, o nosso maior divulgador, nosso maior divulgador é uma criança de 6 a 7 anos que tem um canal no YouTube. Já existe. Ela tem milhões de seguidores, ela é uma dos influenciadores que mais ganha dinheiro para fazer unboxing, que é basicamente abrir a caixa do brinquedo, experimentar o brinquedo e falar assim, ó, é bom ou é ruim. Então, basicamente isso. Então, a gente vê que é muito louco, tá? O mercado, né, tá mudando muito. Né? Não existia. É um passado bem recente. Exatamente, por isso que eu comentei um pouco, puxa, qual que é a diferença de 15 anos, sei lá, 10, 15 anos, a gente pode até trazer para 5 anos atrás e hoje. Então as coisas têm mudado em uma velocidade muito alta e a gente tem que estar preparado para isso, né? E até a gente comenta muito que a gente atende nossos clientes que tem desde clientes pequenos, indústrias, marcas pequenas e marcas muito grandes estabelecidas. E aí a gente vê que o grande desafio da marca pequena, eu sou uma marca nova, sei lá, de biscoito ou de produtos saudáveis, o desafio dela, como que eu me introduzo no mercado? Como que eu consigo ter um brand awareness, né? Rápido, o consumidor ele consiga me ver rápido, né? E quem está estabelecido, uma multinacional, uma grande marca puxa, como que eu continuo inovando? Como que eu continuo engajando o meu consumidor, o meu público com o meu produto, com o meu serviço? Os dois lados eles vão ter, né, problemas, então... Exatamente. Então, é bem interessante entender um pouco realmente como que o novo PR está acontecendo hoje, os novos meios de comunicação, né? Acho que, assim, para ambos os casos que você comentou, algo que vale para os dois é a questão da experiência, sabe? Legal. Pensar no consumidor com um olhar mais humano, trazer o consumidor para perto, ouvir de fato o que aquele consumidor quer, né? Então, por isso que, né, na minha opinião também, acho que se você é um e-commerce, né, vende 100% online,
como que você vai fazer uma experiência de se aproximar do seu consumidor, né? E a mesma coisa já com a grande indústria que é mais tradicional e que vende para o supermercado, né? Então parece algo que muito batido, mas que ainda falta para muita empresa, assim, Com certeza. se aproximar dessa forma e gerar experiência. E pensar numa experiência não querendo que a pessoa compre o seu produto, sabe? É gerar uma experiência de mostrar que é legal, que funciona, que vale a pena, começar que aquela pessoa te olhe de uma outra forma e aí a venda será uma consequência disso que você gerou, desse entrosamento entre vocês. Perfeito. E essa experiência da pessoa ou do consumidor com a sua marca, ela conta muito para você gerar recorrência, né? Sim. Então não é só uma questão de vender o produto por vender. As pessoas têm que se apaixonar por seu produto. Exatamente, essa é a palavra. Isso. As pessoas precisam se apaixonar, tem que se tornar lovers da sua marca, né? Inclusive eu vi um case de sucesso lá dos Estados Unidos, de uma marca de cosméticos, né? Basicamente ela entregava produtos por assinatura, uma caixinha com vários produtinhos de cosméticos por assinatura para as pessoas. E aí ela fez uma ação de marketing bem interessante que era, olha, você consumidoras ou consumidor recebeu o produto, eu estou te entregando alguns stickers para você personalizar a sua caixinha, o seu produto e você postar uma foto no seu Instagram. Aqueles que tiverem a foto mais criativa, eu vou postar na minha conta oficial que eu tenho 2 milhões de seguidores. Todo mundo quer, né? Aí todo mundo, todos os consumidores, não parava de tirar foto e postar. Isso viralizou de uma forma absurda. Então, a gente está vendo novas formas criativas de você conseguir atingir o seu público, engajar mais o seu público, gerar uma experiência não só de compra, né, mas experiência com a marca e aí você ter consumidores fiéis, gerando recorrência, né? Então foi um exemplo fantástico que eu vi, eu gostei muito. Eu acho que é aí que entra, por isso que é muito importante as empresas terem uma assessoria, uma empresa como a Fala Criativa para ajudar aí nessas estratégias, a entender como que você vai atingir, quais são os meios de comunicação para atingir, né, o seu público principal, né? E assim, a empresa ela precisa estar aberta, de fato, a entender que mudou, né? Que faz às vezes muito mais sentido eu contratar um grupo de influenciadores, ter embaixadores de marca, começar a usar campanhas com hashtag para mensurar isso também. Então, a gente, né, precisa ser aberto a essas novas mudanças. Assim. Legal. E você tinha até comentado comigo num outro bate-papo de um cliente seu que tinha um e-commerce. Ah, sim. E eu achei muito legal esse exemplo. Como que foi essa experiência? Na verdade, a gente atende um e-commerce de óculos. Eles têm uma marca própria e também vende marcas mais conhecidas também. E eles sempre venderam online, né? Certo. Sempre no e-commerce. Surgiu uma oportunidade há um tempo atrás da gente pegar um pouco da experiência de compra que o consumidor tinha no site, que já era uma experiência muito boa, né? No site eles têm um espelho virtual, eles podem conversar com um consultor que vai dar a melhor dica de qual que é o óculos que se encaixa melhor no rosto de cada pessoa. Então eles já têm uma experiência super positiva no online. Legal. Então como que a gente conseguiria pegar essa experiência e jogar para o mundo físico, né? Então, há um mês mais ou menos, a gente inaugurou o primeiro guide shop deles num shopping, né? E aí a comunicação desse guide shop foi uma comunicação um pouco mais ampla, né? O primeiro ponto é a primeira vez que eles estavam. O guide shop é para a pessoa não comprar, né? Para a pessoa ter a experiência de compra. E aí, se ele se interessar, ele compraria online e iria chegar na casa dele, o óculos. Para o lançamento, a gente fez ação com influenciadores. Então, a gente convidou alguns influenciadores que usavam óculos de grau para estarem com a gente naquela noite. Que legal. A gente convidou também uma consultora de estilo. Então, ela também teve um bate-papo com a consultora e a CEO da empresa para falar um pouquinho sobre óculos, sobre tendência. E claro que a gente também trabalhou o assunto na imprensa. Então,
Foi algo que Foi uma combinação de várias exatamente, coisas, né? Casou rede social, casou Aham. questão dos influenciadores, casou imprensa. Então é algo que a gente está agora começando a colher os frutos Que legal. da ação. E deve ser algo bem complexo, porque você tem que cadenciar as coisas e unir as coisas de forma que se comunique, né? Então, desde que mas você o time falou. Manda Manda bem, então. Poxa, bem. legal. E é bem importante, a gente comentou um pouquinho atrás sobre você conhecer muito bem o seu público-alvo, né? Então, puxa, a gente vai procurar os canais de comunicação, os veículos mais apropriados para você atingir o público-alvo. Só que se você, como empresa, não sabe muito bem quem é seu público-alvo, quem é o perfil do seu consumidor, você pode executar uma estratégia totalmente fora do que você esperava. Então eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que ele atua no ramo de bebidas lácteas, assim. E aí eles imaginavam que o perfil do consumidor era uma criança, um adolescente. E eles faziam toda a estratégia de comunicação, de TV, rádio, mídias sociais, com essas personas na comunicação. E aí quando eles fizeram um estudo depois para entender, puxa, não, vamos entender agora por região, perfil, segmentar, eles descobriram que o perfil do consumidor era uma faixa etária de 25 a 35 anos. Nossa. Que era o pessoal que teve contato com a marca quando era pequeno, mas virou fã, continua bebendo, era a maior parcela. E aí eles tiveram que mudar toda a estratégia de comunicação. Puxa, eu não posso colocar uma criança agora na mídia, eu preciso colocar um cara mais adulto, uma pessoa mais adulta, eu quero atingir essa pessoa. Então assim, o produto ele pode se manter o mesmo, só que às vezes o consumidor, o perfil, ele pode evoluir ao longo do tempo, né? Então é muito importante, né, o pessoal aí como marca, como varejo, entender o seu público, o seu consumidor-alvo e ter um foco. Puxa, qual que é o nicho, qual que é o público que eu estou atingindo. E aí entra as estratégias, puxa, entendi o público. Aí entra a Cecília para te ajudar aí em como você vai conseguir massificar isso, conseguir gerar esse awareness de uma forma escalável. Exato. Então, eu acho que é bem importante a gente atentar para isso, tá bom? Cecília, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, adorei. Foi uma experiência muito rica, obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou. Espero que tenha ajudado alguém. Não, com certeza ajudou, pelo menos a mim me ajudou. Que bom, E, obrigada. por favor, queremos manter contato, compartilhe mais experiências e conhecimentos conosco, tá bom? Obrigada. Pessoal, esse foi o nosso primeiro Let's Talk aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, se inscrevam, deem likes. A gente vai trazer muito conteúdo, muita informação sobre mercado, tendências, inovações. E a gente vai trazer gente muito boa, referência no assunto, para a gente conseguir ajudar vocês nos desafios que vocês têm no dia a dia, nas empresas que vocês atuam, tá bom? Obrigado. Por favor, acessem o nosso site, conheçam um pouco mais do que a gente faz e nos vemos no próximo episódio.